Agora existe mais um caso para eu falar e mencionar. É uma questão psicológica também dos meus estudos. E também pode ser é uma condição psicológica, mas pode existir nos outros seres, mas não vou referir a outros seres para não ser condenatório, não, a referir os seres arpia, minha espécie, que tem uma condição psicológica de perversão psicológica. É tipo um fetiche, mas é tipo também, já é uma condição genética já. A arpia tem uma condição fodida, principalmente as mulheres. A arpia quer ver a sua própria gene morrer. Então, ela quer ver a sua família morrer. Então, por exemplo, dentro das arpias, se houver só arpias, ela vai querer ver a mãe, o pai, o filho, os irmãos morrerem. É tipo a progenitora que mata a filha, o filho. Principalmente a filha, acho eu. Mas se o homem for bom, é obcecado com ele. Por genital quer matar, castrar. E tem uma condição, quer castrar o genital. Então a arpia, a melhor gene, é a mais perigosa e a pior gene. Acaba por ser da melhor para a melhor. Por isso tu, da melhor gene para a pior. Por isso tu pagas status fudidos e te chamam beijo. O estado é fudido porque aquele comportamento. Porque quando maior é a gene, mais compassionado é. Tinha que ser para a sua própria gene. Porque o amor próprio é tão grande que eu ver um espelho de si mesmo, acaba por amar o outro. Não, porque tu amas o que és, as tuas capacidades, o que podes fazer. Veja uma arpia, tens de amar a arpia. Então, ela consegue fazer dupla personalidade. E também com isto surge mais uma condição psicológica, que é dupla personalidade de Doutora Strange Mr. Hyde, Hyde. Doutor Strange Mr. Hyde, que dimensamente ela consegue, vai fazer amar a si mesmo e odiar ao outro. Porque, agora, para que isso aconteça, tendencialmente divide-se. Ela ama aquilo que é, mas acaba por ser um amor narcisista, de idolatria, perversa. Que ama ela e as suas funções, tão cool ela é, tão bom e inteligente e sabe, tipo, consegue a superstição, ama a superstição. Certo? Mas agora tinha que amar a prestação da outra arpia, porque são família. Agora cria um corpo estranho, por isso há doenças assim, tipo verrugas também. Que odeia da arpia, porque se fosse outro podia odiar outra espécie, porque a prestação não é igual. Não dava tanta dupla personalidade. Se odiasse outra espécie, não, mano. Pode acontecer porque o cheiro é diferente, assim. Mas odiando outra arpia e sendo que ama a si mesmo, depois começa a se odiar da outra personalidade, o ataque se circuita e dá autodegeneração, autoimunes, doenças autoimunes, de si mesmo autoimunes, batera, para si mesmo autoimunes, batera. Agora o que acontece? Ela e ama a si mesma, mas como idolatria, perfeição, que não é mesmo amor, mas vai dar ódio a si mesmo. Mas para odiar outra arpia, não seria verdade. Porque pode não gostar daquela particularidade, mas não pode odiar uma arpia, senão é mau. Porque é a mesma mecânica que ela, basicamente. Agora, ela, ao odiar a arpia, fora e amando dentro, tem que criar algo dentro da condição arpia, jurisdição que ela odeia para que isso seja verdade. Então, da outra personalidade. Agora existe um aspecto nela que ela não gosta. As arpias são assim. Agora, por isso eu sei que as burias, essencialmente arpias, morrem de geração. Por isso, precisam de apagar como parasitas a um homem. Por isso, ao avisar, estou a avisar as outras espécies para o mal que podem ser as arpias. Por isso a caça também. As espécies para extinguir. Porque não sabe-se quem é que está a corromper a gente. Então se procura quem é que está a corromper este país, por exemplo. Então a mulher arpia, para vocês tenham cuidado,
ao se relacionar intimamente, sexualmente, ou qualquer relação com ela, vocês têm que ter noção e ter ter filhos. E cuidado, porque nela traz doenças autoimunes e degenerativas, porque nela já é natural dos seres que se odeiam, assim, ou atacam a própria espécie, acaba por desenvolver aquela condição. Mas porque eu não tenho, na minha, no meu respeito, isto não me interferem, eu tenho que falar daquilo que são as arpias, porque eu posso ter alguma correlação com a arpia e também pode dar condenação. As arpias, os homens, as pessoas em geral têm que ter cuidado no relacionar com elas. Porque ao relacionar com uma arpia, ela traz o ódio à sua própria gene dentro, que faz os povos se autodestruírem, então se automutilarem. Então, ao incorporar uma arpia dentro, vocês têm que entender que ela tem uma condição autoimune. Ela é da classe, para mim, considerada doente e autodegenerativa. Então, uma gente, por isso que se ataca a arpia aqui, senão não encontrava motivo. Porque parece que, de momento, tu consegues reclamar pecado contra ela. Porque eu, no meu caso, as pessoas têm que inventar por uma imagem que não sou, por outra cara. Porque não conseguem, ou têm que fazer forças juntos. Senão não conseguem encontrar um porquê. A pessoa era pura. Mas a arpia tu consegues. E eu vou falar com vocês, vocês têm que ter o direito de clamar pecado. Então, vocês para. A arpia, para mim, tem que ser considerada uma gene doente. A arpia é uma gene doente, mesmo o cheiro de. E uma gente que já está a morrer, então é uma gente que já está a se extinguir. Arpia. Então, a arpia é uma gente da classe doente e autodegenerativa. É uma gente tóxica. Então, vocês têm que entender. Ao incorporar uma arpia, tem que ser escolha vossa vossa própria responsabilidade. Por isso, vocês não me querem aceitar economicamente. Porque eu posso ser aqui. Por isso, eu tenho que afastar dela. Porque é a minha família, não aceitar. Então, naturalmente pedem, porque sou bom e eles estão, então a fonte onde eu venho escutou, então elas não têm um ponto de voltar, então são uma gente que não tem casa, então por isso me fizeram pagar tipo ela. Então uma arpia é uma gente doente e que foi renegada da sua fonte, por isso eu paguei como se fosse um desertor que a nacionalidade me lançou fora. Não, e agora atenção, vão chorar, mas sabe o que estão a fazer? Porque eu perguntei como é que vais dar Chile se és mau, se sabes o que estás a fazer. Estás a reclamar só se é efetivo do Estado, porque ao fazer o que fazes, sempre soubeste que estiveste a fazer. Agora estás a reclamar que és novo, não sabes que aquilo é mau, por um ser vivo. Tens que saber, porque ao formar-te, ao te formar, ou a formação que se deu em ti, o que está em ti, a formação que está em ti, sabe como é que se forma, porque não te destrói as coisas que são iguais, são de respeito. Então sabes que não destruir a outra. Então tens um senso de como é que formou a tua formação. Te dão algum espelho ao nasceres. Então sabes que foste feita com cuidado. O que era igual a ti, que te gerou, não te fez mal. Então não podes fazer mal a outro igual. Tu não sabes o que estás a fazer. Então tu ao fazer o que estás a fazer, sempre soubeste que era mau atacar um igual. E sabes que é irmão. Porquê? Porque sabes o que é afim em ti, dentro de ti. Então, que ligações são afins? Então consegues ver quem é o teu irmão que não é, teu primo. Em todos os seres que estão aí, sabes que ele é teu irmão. O teu irmão seria aquele que veio da mesma fonte. Por exemplo, eu, Susana e Carolina Lemberg, somos irmãos. Porque só que a arpia não faz sexo com o seu próprio irmão. Por isso eu ao nascer, o ideal é não te relacionares, para mim, não relacionares com gente que possam ser irmãos. Porque aqueles que tinham que ficar juntos. Porque que eu saiba, não nascer um dentro do outro. Aí dava não fazer sexo. Tipo, era um pai com um filho assim. Mas como nasceram da mesma fonte, são os mais ideais para fazer relação. Porque tens que cumprir aquilo. Então seria ideal ter maturares para relacionares com outra gente. Para fazer o espelho da tua imagem. Agora podias relacionar com o outro. Também era um filtro. Está a entender? Agora, eu não relaciono com gente da mesma fonte, que são irmãos. Existem os primos que se deram perto da fonte, ou fontes similares, tipo, por exemplo, tipo Silene, são tipos primos, assim. Por exemplo, Suzana, somos irmãos, Caramba Beck da irmão, Nancy irmão, Ilon que irmão, tudo da mesma fonte. Agora, necessariamente serão caçados, porque são daquela fonte.
Agora, o que acontece? Aquela fonte, as cortou. Então, não podemos ser mais irmãos. São renegados. Tipo, Débora Fã também, irmãos, renegados. Juan tipo primo, né? Primo. Então, é renegado. Todas as mulheres que eu mencionei, que dizem sobre this one, tudo família. Mas agora, não tem fundo, não tem por onde voltar. Então, porque é natural de se relacionarem aqueles que são da mesma fonte. Mas elas vão dizer que não. E vão fazer, clamar que são oprimidas se relacionarem. Então, o que é que eu faço? Ao nascer, eu ao reconhecer as que são de irmãos, eu tento-os reconhecer e ajudar, mas não me relaciono sexualmente com eles, com elas. Mas ao mesmo tempo, eles não querem, porque clamam opressão. Mas eu ao dizer que não, clamam injustiça, porque eu abandonei um irmão. Agora, pronto, eu prefiro pagar por aquela injustiça. Agora eu sei. Não relaciono, agora tenho de fazer condições de maturar, tive filhos. Eu me relaciono com outros. Tipo, que são mais, por exemplo, posso tentar com primos. Não, mas então, não, por exemplo, Ilonca, Nentes, aqui não me relaciono sexualmente com eles. Embora pensam que sim, mas só para cumprir, para se escapar. Tipo, Débora Funk, não. Por isso me fazem vergonha de como se tornaram. Então, onde for, vou, sou condenado. Porque como que és irmão dele? E dá a ficar sentenciado. Então, não me relaciono com ela. Intensamente vão pagar por aquilo, porque então, vão ser caçados para manter a gene que mais pessoas admiram. Então, Inés e Lonca, tendencialmente caçados para preservar a gene. São proibidos, escravizados, tendencialmente. Mas eu não tenho nada com isto. Agora, Débora Fã e assim, tudo. É Suzana também, irmã, mas vai dar e ser oprimida, vai ser rejeitada para ficar, ser motorzinho. Então, também, eu afasto, eu tendencialmente não relaciono com irmãos. Então são gente que tem rejeição à própria espécie, então faz os outros herdarem. Tipo, então, cheira tipo a podre. Tendencialmente enagrecido, por isso para esse período me condeno. Faz-me pagar aqui, é podre, é podriça. Agora o que é que acontece? Aí os pés se estragam dentes, tá? Pés feios, tipo. Agora eu pé feio. Agora o que é que acontece? Aquela gente, imagina, que genarpia, tendencialmente tem perversão, quer ver o próximo morrer, então quer ver como é que, ao mesmo, de certo modo, quer ver como é que ele morreria, para saber como é que se sente para renascer, por exemplo, outra coisa, para ser diferente, ser especial, individual. Mas para ver aquilo, imagina, quer ver e faz tentar matar por uma maldição ou sacrilégio, ver matar o seu irmão, principalmente irmão, também os irmãos assim, família. E, tipo, por exemplo, exemplos que a Ana Carolina é humana, tem medo de mim porque sou um estranho, não consegue tentar, as famílias não vão matar um estranho, matam as famílias normalmente. Mas a Ana Carolina, para fazer o quê? Isso que está a acontecer aqui. Ela imagina que eu sou o irmão. Para conseguir sentir a intimidade, agora quer ver seu irmão morrer, mas não se aplica porque não tens nada um com o outro. Agora, nessa assim, geralmente tem aquela tendência. Então, já na arpia tem aquela gene automutiladora, que é matar a sua própria família, para ver como é que é morrer. Ela morreria, mas vê na família. Então, protege o estranho e mata a família. Agora, por isso que a gente tem que ser considerada um gene perigosa, arpia. Está a ver? E os fósforos que se relacionam com a arpia é uma condição também psicológica, mas já está genérico. As pessoas a se relacionarem com a arpia têm que ter condições de proteção e filho. Porque têm que ter na consciência que delas existe a gene automutiladora. Também para mim é um gene doente. Que não se consegue prosperar geneticamente. Então quem se relacionar com elas tem aquilo por pagar. Então aquele povo não consegue atingir o seu potencial. E também se automutila, vai se matando. Está a ver? E pode ter outras doenças então. Para mim tem que ser considerado um gene doente. E autocontra-evolutivo. É degeneradora. Autodestrutiva, automutiladora. Agora o que é que acontece? Os povos que se relacionarem com a arpia têm que ter filhos. Aqui é a minha opinião. Vocês não têm. Ao menos querem, somos elas, arpias. Podem se relacionar. Mas vocês têm que ter filtros. Até que ela me disse cure. Ou faça um projeto para de relação com os vossos filhos. Tá? Depois me disse convertem. Jude. Mas a arpia, os povos, têm que ter filtros. Quantas arpias?
para que não é. Então, estão a racionar, o corpo põe uma proteção que, embora está a herdar dela, mas não deixa entrar a parte da gene, o aspecto automutilador, para que vocês não se destruam por causa da espia. Então, a fusão psicológica tinha a revelar, tipo, e para me excluir, que geralmente eu não tenho aquilo. Eu sou diferente, tipo, por ser uma gene diferente. Então, o único que não tem aquela de condição. Então, que eu sei, eu sou o único que não tem. O único que não tem aquela condição, já repito, o único que não tem aquela.